No calçadão calmamente, sem receio de ser imediatamente assaltado. Já se pode passear calmamente. Obviamente que é uma cidade muito grande, o Rio de Janeiro, né? Foi nos anos 50, nos anos 40, era uma cidade pequena, né? De 2 milhões de habitantes. Hoje é uma cidade que tem 6, 7, 8 milhões, a grande Rio de Janeiro. Então, é preciso tomar os cuidados naturais, não é? Sobretudo o turista, não é? Preciso tomar os cuidados, mas não se compara a segurança de hoje com a segurança com o problema que aconteceu nos anos 80. Bem, uma das medidas que se tomou foi exatamente essa, não é? Uma contenção do problema das favelas, através dessas unidades, que são unidades de policiamento que passaram a ter um outro critério, ou seja, não é o critério da repressão, mas é o critério do ensinamento. A polícia está ali para ensinar o cidadão, para proteger peço desculpa, não é apenas, mas estas unidades pacificadoras envolvem vários tipos de polícia, não é verdade? Envolvem vários tipos de polícia, porque, como sabe, o Brasil é uma federação, há a Polícia Federal, há a Polícia Militar, há a Polícia Estadual, a Polícia Municipal, então envolve, evidentemente, a cooperação e a colaboração. Tem que haver uma interligação de todas essas unidades, não é? Entre essas unidades. Mas, de toda forma, esta é uma política que está dando resultados, juntamente com outras políticas sociais. Por exemplo, uma das políticas que está se aplicando às favelas é o chamado favela-bairro. Ou seja, nós sabemos que muitas das favelas não podem ser removidas. Algumas serão removidas em função do perigo que elas representam, até mesmo porque estão em encostas que podem, da noite para o dia, fisicamente podem ser derrubadas. Mas muitas não serão removidas. Então o importante é transformar essas favelas em bairros, não é? É dar luz, é dar água, é dar uma pracinha, é dar uma calçada, não é? É ajudar o cidadão a melhorar a fachada da sua casa. Então esse é um programa que já está em curso há muitos anos e que tem dado um resultado extraordinário, fazendo com que o cidadão que mora na favela tenha a sua autoestima elevada, inclusive, não é? Então, paralelamente a isso, há este programa das unidades de proteção, que é um programa que visa dar proteção, mas sobretudo ensinamento. E, obviamente, reprimir o crime organizado, não é? Reprimir o tráfico de drogas, reprimir a violência, a criminalidade. Isso é eticamente correto? Mas fazendo com que eu acho que se consegue na medida em que o cidadão começa a perceber que o policial é um amigo. E isso é que não havia antes. Ou seja, a ideia do policial era uma ideia ruim, tanto para o cidadão bom quanto para o cidadão ruim, não é? Porque todos tinham medo da polícia. Hoje não. Hoje a ideia de que o policial é um amigo do cidadão. Ele está ali para ajudar o cidadão. E este processo tem funcionado. Esta mudança de cultura, de comportamento por parte da polícia tem funcionado e tem feito com que as favelas estejam sendo saneadas em relação à criminalidade. Digamos, em todo este processo, onde é que entra dois aspectos que eu gostava de lhe colocar, que era, por um lado, a saúde pública, por outro lado, a escola pública, questões que se discutem também muito nos nossos dias em Portugal. Até que ponto é que funciona a escola pública no Brasil e a saúde pública? Estou-me a lembrar, obviamente, estas coisas às vezes vêm-nos à ideia algumas situações dramáticas, como, por exemplo, o caso da escola do Rio de Janeiro, onde aconteceu aquela tragédia com as 12 pessoas, que pode acontecer em qualquer parte do mundo, não tem que ser necessariamente aí. Mas, em termos de segurança, de qualidade, a escola pública brasileira. O senhor tem os seus, sei que tem 4 filhos, não sei se alguns dos seus filhos esteve na escola pública. Olha, nenhum dos meus filhos esteve na escola pública porque todos nasceram no exterior. E infelizmente nos países onde eu sirvo não me dão escola pública. Não dão escola pública. Então eu sou obrigado a pagar as escolas. Mas do contrário, provavelmente poderiam ter estudado em escola pública. No Brasil, o ensino básico público melhorou muito nos últimos anos, mas precisa melhorar ainda muito mais. Estão sendo aplicadas políticas novas, algumas com resultados muito bons, outros com resultados que ainda estão para ser comprovados. Mas o que é preciso levar em consideração é uma certa dificuldade de gerenciamento da educação pública no Brasil, porque nós somos uma federação. Ou seja, nós temos, a partir do Estado federal, a orientação quanto ao ensino e ao currículo escolar, mas nós temos a administração da escola sendo feita nos níveis estaduais e municipais, o que complica um pouco, não é? Porque
o prefeito, que corresponde ao presidente da Câmara Municipal de uma determinada cidade, ele entende que a administração da escola deva ser feita daquela maneira, e ele é autônomo e tem soberania para fazer daquela forma. E sabe ter considerado aspectos positivos e exatamente, tudo, tem aspectos positivos e aspectos negativos. E há a questão dos recursos que vêm às vezes do governo federal, como apoio. Há aqueles recursos que são gerados no próprio município ou no estado, se esses recursos são bem aplicados ou não, a aplicação dos recursos também está a cargo do município ou do estado, dependendo do... digamos, e esse é um aspecto curioso, que nós muitas vezes falamos do Brasil, das belas paisagens, mas não temos um pouco a noção também disso. Quer dizer, é um sistema político e de organização completamente diferente do nosso, com uma grande autonomia. Não podemos falar no Brasil, obviamente, em termos de regionalização, nada disso, até pela dimensão do país, mas em termos nossos, por exemplo, essa questão da descentralização, não sei se essa será a expressão mais correta. É exatamente isso. Não é? Enquanto Portugal é um Estado unitário, não é? O Brasil é uma federação. Em cada Estado da federação tem a sua própria Constituição. Assim como há a Constituição do Brasil, há a Constituição de cada Estado brasileiro. E isso tem suas vantagens, sobretudo num país tão grande quanto o Brasil, mas também tem suas desvantagens na hora da administração. Quer dizer, é muito mais fácil se administrar um país a partir de um poder central muito forte do que estar a dividir o poder, não é? Com vários governadores, com vários prefeitos, lembrando que cada estado tem sua Assembleia Legislativa, não é? Cada município tem sua Câmara de Vereadores também, que legisla. Estamos a falar de um país que é um continente. São 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Falamos de um país que é um continente. E já agora, em termos de saúde, e gostava que me falasse disso, porque nós, quando ouvíamos falar de Brasil aqui há uns anos atrás, ouvíamos sempre falar, perdoa-me a forma como vou colocar, mas era dos dentistas brasileiros que eram bons e não tão caros, e da estética, por exemplo, dessa área extraordinária, que hoje em dia já é em Portugal, em grande quantidade. Mas em termos de saúde, e saúde pública e saúde privada, no Brasil, como é que estão as coisas, Sr. Embaixador? De fato, com relação a formação dos médicos e dentistas brasileiros, ela é considerada hoje de excelência. Hoje nós temos no Brasil, São Paulo, por exemplo, é o maior centro médico da América Latina. Recebe doentes de toda a América Latina e de outros continentes. Da África, por exemplo, muitos vêm se tratar no Brasil. Então, quanto à formação dos médicos e quanto os equipamentos existentes nos hospitais brasileiros, sobretudo os hospitais particulares, é de absoluta excelência. Agora, a saúde pública, ela tem o mesmo problema que tem a educação de um Estado federal, não é? Muito embora isso tenha melhorado muito nos últimos anos com o chamado Sistema Único de Saúde, não é? Em que cada cidadão possui tem acesso ao sistema de saúde. Tem acesso. Ele paga ou não paga? Não paga. Ele não paga. Ele tem acesso ao sistema de saúde pública através de um cartão, ele é registrado, todo cidadão é registrado nesse sistema e ele não paga. Agora, o que acontece é que muitas vezes os hospitais onde este cidadão vai ser tratado não têm os recursos suficientes para dar a este cidadão o mesmo tratamento que dá um hospital particular, um hospital privado, não é? E é isso que nós queremos diminuir, esse fosso imenso, não é? Esse fosso que existe, não é? Entre a altíssima tecnologia de algumas unidades de saúde, não é? Um hospital que está bem equipado com médicos, há médicos para tudo, não é? Veja bem, um hospital no interior do Amazonas, não é? Necessariamente ele terá menos recursos do que um hospital que está em São Paulo, um hospital que está no Rio de Janeiro, ou que está em Belo Horizonte, não é? Mesmo se nós olharmos no nível público. Então, há cidades que são muito pobres, né? Cidades no interior que têm menos recursos para atender o cidadão. Mas todo cidadão tem acesso ao serviço de saúde pública. Em termos de circulação dos brasileiros dentro do seu próprio país, nós que somos um país pequenino, enfim, Portugal tem a dimensão que tem, às vezes é uma complicação, porque aqui um responsável universitário dizia-me aqui há algum tempo, aqui sentado nessa cadeira, Portugal quase que se inclinava para o Atlântico, veio toda a gente para o pé da costa da parte litoral. No Brasil não será assim, mas há facilidade, as pessoas do Brasil circulam com facilidade de um estado para o outro, têm vontade de o fazer, ou preferem fixar-se num sítio e depois sair dali, é um bocado complicado.
Olha, no Brasil, há total mobilidade do cidadão. Ele não precisa de nenhum tipo de licença, não é, ou de laissez-passer, como em muitos países, né? Até na Suíça, né? Não, as pessoas não podem ir de um cantão ao outro livremente. É preciso comprovar que tem emprego no outro cantão para que possa ser aceito. No Brasil não, há mobilidade. Eu não penso tanto nisso, porque sabemos que há mobilidade, mas penso mais na vontade própria das pessoas circularem com alguma facilidade. Essa vontade ela passou a existir, sobretudo depois da construção de Brasília. Brasília teve um efeito imenso em trazer o desenvolvimento que estava muito concentrado na costa para o interior do Brasil. Hoje, por exemplo, as pessoas que não viajam há muito tempo para o centro-oeste do país ficam absolutamente impressionadas com o centro-oeste do país, ou seja, tudo que é Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, é uma região que experimentou nos últimos anos um crescimento extraordinário, sobretudo na área do agronegócio, que é o setor de ponta da economia brasileira. E que movimenta fortunas imensas. E que movimenta fortunas. Então, e que leva muita gente, até portugueses, para essas áreas e para lá, não é? E que leva muita gente para essas áreas. Então, hoje há muita movimentação de pessoas no Brasil, há uma movimentação tradicional do Nordeste em relação a outros setores. Por que do Nordeste? Porque o Nordeste, tradicionalmente, era a área mais pobre do Brasil, mas que hoje está mudando enormemente, porque é a área que mais cresce no Brasil. Inclusive há muitos portugueses que andam comprando imóveis por causa do turismo e por causa da construção civil também, por causa do clima da região, enfim, mas há uma total liberdade de movimentação e o fato da capital estar no centro do país ajudou muito a que houvesse essa imigração e essa conquista do centro-oeste brasileiro.